rubricado Educação Infantil, na perspectiva da inclusão, como surgiu essa necessidade, esse estudo, que ainda está em andamento? Surgiu justamente quando eu passei a observar que algumas crianças não se inseriam ao grupo, não participavam, principalmente, obrigada, principalmente porque o corpo apresentava alguma dificuldade de movimento. E aí eu falei, o que está acontecendo? Comecei a observar o movimento corporal das crianças, como elas colocavam o corpo delas ali. E eu observei que tinham crianças também, e aí entram as crianças com laudo e as que não têm o laudo, e aí precisa de uma atenção redobrada, porque quando tem um laudo, você tem um direcionamento, te dá uma pista. Sem o laudo, você tem que estar mais atento para ver como você vai potencializar as habilidades dessa criança e como você vai tentar sanar as dificuldades. Então, essas inquietações foram que me motivaram a fazer essa pesquisa. E vamos entender aqui um pouco da motricidade, a neuropsicomotricidade. Porque hoje a gente escuta muito neuropsicomotricidade, neuropsicopedagogia. Então, o neuro está aí e tem uma justificativa, né? Estamos vivendo o advento da imagiologia, que chegou aí a ressonância magnética para nos ajudar, para a gente entender esse cérebro, esse encéfalo, em que área predomina determinado movimento, determinada onde nós estamos atingindo, que a gente precisa trabalhar dentro desse corpo, mente, afetividade. Então, o termo neuropsicomotricidade se dá pela íntima conectividade entre a percepção e a ação, e entre o psiquismo e a motricidade, que só pode ser compreendida à luz das neurociências. Isso é Vitor da Fonseca, no seu livro Neurociências, que ele aponta. Logo, o vocábulo neuropsicomotricidade traz em sua semântica a compreensão da motricidade e da psicomotricidade concatenadas aos estudos neurológicos, ou seja, nós não estamos excluindo. Bom, vou te passar, olha, tá comigo. E esse processo evolutivo se inicia com o advento tecnológico nos exames de imagem, a ressonância, que é o que a gente conhece, em que é possível visualizar o funcionamento cerebral do neurodesenvolvimento humano. E nós temos aí o córtex cerebral, que é o centro onde são avaliadas informações e são processadas instruções ao organismo. É também ali o responsável pelo movimento voluntário, que é um movimento intencional, que norteia a minha prática. No caso, é um movimento sendo proposto dentro de uma atividade, que eu vou ilustrar aqui para vocês. E para que haja uma transmissão de informações, o córtex cerebral necessita de impulsos que lhe chegam dos receptores esteroceptivos, que é a pele, a retina, e essa comunicação vai se dar através das sinapses, e proprioceptivos, através dos músculos, tendões e articulações, e interoceptivos também, através das vísceras. Apesar de o verbete neuropsicomotricidade dar a sensação de comunicar uma informação de forma mais cabal da praxia humana, as demais palavras motricidade e psicomotricidade também são capazes de expressar a relação entre o movimento corporal e as conexões neurológicas e psicológicas. Como eu falei, não está anulando, então hoje se eu falo motricidade está errado? Não. Psicomotricidade está errado? Não. Mas é importante a gente entender por que a neuropsicomotricidade está chegando. Infere-se que a distinção vocabular está atrelada ao contexto histórico atual, ao qual alude um marco tecnológico nos estudos científicos por meio dos exames de ressonância magnética. Então, essa é a discussão que eu trago
trago para vocês a respeito desse tema, para que vocês entendam que não é um equívoco. Falar da motricidade, falar da psicomotricidade, não. Então, a gente só está atualizando o vocábulo dentro desse contexto que nós estamos vivendo. E aqui eu trago a imagem de uma criança, de uma aluna minha, em que ela está fazendo uma atividade, é uma brincadeira. O brincar é a linguagem da educação infantil. Eu converso com eles, eu vivencio as experiências com eles através da linguagem do brincar. Então, ela está fazendo uma brincadeira e que nós estamos... E ali, a gente estava observando que quando eles fazem certos movimentos, a gente está vendo a dinâmica, né, do equilíbrio estático e o dinâmico. E como parece algo simples, e aí eu comecei a observar como algumas crianças não conseguiam fazer. Eu falava, gente, mas isso não é coisa de criança não brinca, criança não corre. E aí eu fiz uma outra investigação a respeito dessas crianças, como era brincar fora da escola. E essa escola se trouxe no Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro, é uma zona conflagrada, e eles não têm esse espaço do brincar. A escola é o único espaço do brincar. Então eu falei, olha a responsabilidade que a escola tem dentro dessa comunidade.